E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Longidade. Quem fala aqui com você hoje é o J. Júnior. Muito bem. E nesse episódio de hoje, qual vai ser o tema? Pense nessa pergunta. Será que é possível rejuvenescer sem perder a sua essência? Ou melhor, quais são os verdadeiros riscos e benefícios ao se fazer uma cirurgia plástica após os 50 anos? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica na longevidade. A gente vai tentar responder essas perguntas e algumas outras que com certeza vão surgir por aqui. Mas antes de apresentar a nossa ilustre convidada, eu tenho 2 recadinhos para você anotar aí. O primeiro deles é para você já clicar no sininho e se inscrever e assinar, né? Fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. E também para poder nos acompanhar nas redes sociais, para você ser sempre avisado sobre os nossos novos episódios. E o segundo é que você agora pode ter o nosso time de palestrantes na sua empresa, ou instituição, ou na sua associação. O canal Longidade, está apresentando palestras sobre diversos temas relacionados à longevidade e longevos. E eu acho que você deve levar todo esse conhecimento para o teu time. Mas, enfim, vamos agora partir para o nosso podcast e vou trazer para vocês a nossa ilustre convidada de hoje, que é a doutora Flávia Dantas. Eu vou pedir a ela, doutora Flávia, que se apresente. Doutora, muito obrigado de você estar aqui com a gente. Prazer, Jota, é uma honra estar aqui e falar sobre esse assunto, que eu sou apaixonada e eu trabalho muito com isso, e foi um prazer, eu aceitei prontamente o convite. Que ótimo, brigadão mesmo, e assim, é muito legal as pessoas que a gente tem conversado aqui, a gente está acertando nas escolhas, porque todos falam que são apaixonados pelo que fazem. E isso eu acho que é fundamental para, sabe, trazer informação, contribuir com quem está nos ouvindo. Então, doutora, eu gostaria de começar com algumas perguntas, um misto de curiosidade, que é o seguinte: quais são os procedimentos, né, de cirurgia plástica, os procedimentos estéticos mais procurados pelas pessoas acima dos 50 anos? Bom, a gente tem uma história natural da cirurgia plástica ao longo dos anos, né? E eu costumo falar que a gente vai acompanhando esse processo. Em geral, a gente começa quando a pessoa é um pouco mais jovem, a gente faz muitas cirurgias corporais, né, que são relacionadas ao contorno corporal, que seria antes dos 50 anos. Então, em geral, são mães que tiveram uma alteração do formato do corpo. Na adolescência tem as meninas que às vezes têm o desenvolvimento daquela mama muito volumosa ou não tem a mama e aí precisa colocar um implante. Quando a gente já vai para essa população de 50 a mais, a gente vê que a queixa corporal ela fica menos evidente e a gente vai para a queixa facial, né? Assim, a grande procura que a gente tem para a cirurgia plástica, tanto e para os procedimentos estéticos também, que são feitos com profissionais capacitados, né? Cirurgião plástico, dermatologista, são os procedimentos na face. A gente tem uma procura muito maior pela face do que pelos procedimentos corporais. Os procedimentos corporais, eles são, às vezes, na maioria, uma segunda cirurgia, né? Uma cirurgia secundária e nunca a queixa principal. Ok, doutora. Então, a gente entendendo, né, que os procedimentos faciais são os mais procurados, fala pra gente aí o que a gente tem nessa cesta pra gente poder dar aquela ajeitada aqui no rosto, na beleza facial. Então, uma queixa que, na verdade, eu considero muito e que, na verdade, acaba sendo uma queixa não só estética, mas também funcional, é a região aqui dos olhos, né? Porque com o passar do tempo, a gente vai tendo uma flacidez aqui dessa pele, da pálpebra, a gente vai tendo uma descência do supercílio, né? Que a sobrancelha começa a ficar mais baixa. E o paciente, ele começa não só a relatar que ele está sentindo que o olho está mais fechado, mas ele também começa a ter uma dificuldade para a leitura, né, que a gente chama que é uma perda do campo visual, porque a pele ela é tão pesada que ela encosta nos cílios e ela dificulta o campo visual. Então, a gente, em geral, até pede um exame oftalmológico que chama campimetria visual para avaliar essa campimetria
e a gente indica a cirurgia que é da pálpebra, que é a cirurgia de blefaroplastia, né? Que ela vai corrigir tanto esse excesso da pálpebra, quanto aquelas bolsinhas que ficam pronunciadas aqui no olho, que é quando o paciente acorda e fala que está com o olho bem inchado. A gente começa a ter também uma flacidez da pálpebra inferior, que aumenta o lacrimejamento do olho. E a gente também pode corrigir isso nessa cirurgia de blefaroplastia. Então, essa é uma cirurgia que praticamente é o carro-chefe das cirurgias faciais num paciente que talvez não tenha uma queixa tanto estética e pense numa cirurgia mais funcional, cirurgia que a gente mais faz. E uma cirurgia tranquila, né? Porque agora a gente também, às vezes, já está falando de um paciente com um pouco mais de comorbidade. Ele já pode ter uma pressão alta, ele pode ter uma história de diabetes, né? Ele pode ter algumas doenças associadas. E vamos levar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia assim? Sim, vamos levar. Se fizer todos os exames pré-operatórios, fizer um bom risco cirúrgico, a cirurgia de pálpebra é uma cirurgia simples, que não requer internação, é só uma leve sedação, o paciente vai dormir durante o procedimento, interna, faz o procedimento, volta para o quarto, se alimenta, fica algumas horas em observação e depois vai para casa. Não requer uma internação hospitalar. Então, é uma cirurgia muito procurada porque ela não envolve, né, grandes transtornos na vida dessa população que já tem, às vezes, um pouco mais de medo porque já tem algumas doenças associadas. Legal. Além da blefaroplastia, né? Olha, consegui falar essa palavra cheia de letras Isso! aí, consoantes. Ah, Quais outros procedimentos faciais existem? e aí isso, então aí a gente vai seguindo, né, uma queixa muito comum, são a queixa, assim, dessa região da testa. Essa região da testa, hoje em dia, a gente não trata mais com cirurgia, tá? A gente usa muito a toxina botulínica. Então, antigamente, na geração do professor Ivo Pitangui, ainda se fazia muito aquele lifting que a gente falava que era o bicoronal, que ele cortava aqui o couro cabeludo e levantava a região da testa. A gente não usa mais. Você pode ver que as pessoas mais velhas que envelheceram antes, né, dessa época, elas às vezes até têm uma testa muito longa porque fazia esse tipo de lift. Então, essa região aqui, vou descendo para explicando para vocês. A gente hoje em dia trata basicamente com procedimento estético, que é o Botox, e vai chegar um ponto em que o Botox não vai solucionar mais, e aí realmente a gente tem que associar a parte da pálpebra. Porque quando a gente trata a testa, a pálpebra às vezes dá uma pioradinha porque a gente relaxa esse músculo e ele faz um peso na pálpebra e a gente sobra mais pele ainda na pálpebra, né? A gente faz uma cirurgia também para levantar o canto dos olhos, que é um lifting temporal, que a gente coloca uma cicatriz no pé do cabelo, que é para abrir esse canto dos olhos, onde muitas mulheres reclamam do pé de galinha. E esse lifting temporal, em geral, a gente também associa ao lifting de face. Que aí a gente vai para essa queixa da parte de baixo, que a gente chama que é o terço médio da face, que é essa região aqui das bochechas, né, que vai até a mandíbula, e depois a gente desce para o pescoço. Quando a gente faz o lifting de face, a gente engloba tudo no mesmo procedimento. Então, a gente corrige o excesso de pele da pálpebra, a gente corrige o terço médio da face, que seria essa região das bochechas, esse sulco, a boca caída, a gente devolve o contorno da mandíbula e a gente trata também aqui essa região do pescoço, arrumando esse músculo, tirando gordurinha aqui. Aí seria uma cirurgia de lifting de face mesmo, um pouco mais completa. Sendo que hoje a gente também pode não optar pela cirurgia e promover uma melhora estética da face com procedimentos estéticos injetáveis ou tecnologias, que são os aparelhos, para tratar a região da face. Eu pego muita paciente que chega aqui no meu consultório com muito medo de fazer um lifting, né? A face é o nosso carro-chefe, o nosso cartão de visitas, né? Não tem como a gente fazer algum procedimento e as pessoas não perceberem. É diferente de uma cirurgia corporal, que se você não quiser contar, você consegue esconder na roupa. Na face já é um pouco mais difícil. Então, às vezes, eu começo fazendo os tratamentos estéticos, vou vendo o grau de expectativa, o grau de resultado que a paciente quer, e aí a gente pode equilibrar isso. Quando é uma paciente mais exigente, quer um resultado mais eficaz, mais rápido, a gente vai para a cirurgia. Quando é uma paciente que tem um grau de exigência menor, que só quer se sentir bem, quer melhorar umas coisas muito pontuais,
a gente parte para os procedimentos estéticos, injetáveis, tecnologia, que a gente também consegue melhorar. Eu falo muito para as minhas pacientes dessa faixa etária, né, que são de 50 a mais, que o mais importante é a pessoa se olhar no espelho e se sentir bem. Não é para se sentir jovem como ela era aos 20, 30 anos, né? Ela tem que se olhar no espelho, entender que aquela face representa a evolução natural, representa a maturidade que ela atingiu. E se ela estiver conseguindo associar, né? A gente tem às vezes muita dissociação, né? Mental do corporal. Às vezes a mentalidade ainda está mais rejuvenescida, está mais jovem, né? E a parte da face está demonstrando uma idade que não é compatível com o que ela vê, com o que ela imagina, né, por conta do mental. E aí a gente tem, na verdade, que equilibrar isso. Eu não gosto de estereótipos de pessoas que fazem aqueles liftings que ficam super esticadas, todo mundo percebe que fez. Eu acho que o importante na cirurgia plástica, quando eu vou ficar satisfeita quando o paciente assim, doutora, estão me achando maravilhosa, mas ninguém sabe o que eu fiz. É esse o objetivo final de uma cirurgia plástica bem feita ou de um tratamento estético bem feito. O estereótipo, né, ele é muito feio, ele é uma coisa que não é agradável de se ver, e hoje em dia a gente tem visto muito isso, e aí tem tido a cirurgia plástica e a dermatologista tem ficado com uma conotação muito negativa, né? Que eu não acho que é interessante, porque é uma especialidade linda, em que a gente realmente consegue resultados naturais, bonitos, elegantes, sem estereótipos, contanto que seja feita com um profissional que tenha essa visão, né? Que tenha esse cuidado. Uhum, legal. Ainda dentro dessa questão da face, que a gente vai vendo, vai querendo mergulhar cada vez mais, uma pergunta que eu tenho é sobre, por exemplo, você falou lifting, falou a bléfaro, e aí eu conheço pessoas, por exemplo, para o nariz, parece que um indicador, e aí eu quero até que você desmistifique, as pessoas brincam que quando você vai ficando velho, a sua orelha e o seu nariz aumentam, né? Ou fica diabano. Isso é verdade? O que a gente tem aí sobre nariz e ouvido? Isso realmente é uma verdade. O nariz ele continua crescendo e como ele está na região central da face, ele começa a incomodar bastante. E a orelha, na verdade, ela vai mudando as proporções. A gente tem uma alteração muito que a gente às vezes até associa na cirurgia do lifting, corrigir o lóbulo da orelha porque ele vai ficando mais atrofiado. É por isso que muitas mulheres reclamam que estão com o furo da orelha rasgado, porque ele teve uma flacidez, você perde conteúdo ali dentro e aí estica. Então isso já é um sinal que parece que a orelha aumentou, porque o lóbulo ele vai ficando maior, mais pendente. E aí a gente tem uma cirurgia que chama correção de lóbulo de orelha, que a gente pode associar no lifting de face, pode fazer isolado. Uma pessoa que tem orelha de abano, ela pode ficar com a orelha um pouco mais abanada, mas assim, você desenvolver uma orelha de abano na vida adulta não é normal, né? Isso não acontece, tá? Mas ela aumenta mesmo de tamanho e principalmente por essa atrofia do lóbulo, que você já tem o terço inferior sendo aumentado, e aqui a cartilagem também, ela continua aumentando. E o nariz, o que acontece com o nariz é muito mais nessa parte final da ponta, né, que a gente vai tendo mudança, que é a parte cartilaginosa do nariz. Então você começa a ter uma ponta um pouco mais caída, né, um nariz um pouco mais longo, alongado, uma narina às vezes um pouco mais aberta, e são cirurgias que a gente também são queixas que também com procedimento cirúrgico, e são procedimentos cirúrgicos às vezes pequenos, a gente consegue resolver, e também consegue resolver com procedimentos injetáveis, com injeção de ácido hialurônico aqui na região da ponta do nariz, de maneira bem localizada, também dá para resolver um pouquinho, tá? Mas isso é uma realidade, sim. Legal. Olha, eu já estou aqui com uma listinha aqui. Você vai falando, eu vou pensando no que puxa para cima aqui, afasta ali. E aí, Exatamente. exatamente. E aí, na questão facial, a gente vê muito em redes sociais aí, as pessoas falando, eu não sei se esse é o nome correto, até se isso existe, tipo, fisioterapia ou exercícios que você pode fazer com a sua expressão facial para poder, talvez, adiar uma questão de envelhecimento. Isso é fato ou isso é mito? Bom, isso na verdade é um mito, né? Na verdade, a mímica facial ela faz parte da nossa vida. A gente passa o dia inteiro fazendo mímica, né?
Por exemplo, na região da testa, o que a gente induz a longo prazo com o uso da toxina, na verdade, é uma hipotonia do músculo. Então, é você enfraquecer esse músculo da testa. Então, se você fizer muita mímica nessa região aqui, por exemplo, você vai piorar o seu olhar, vai piorar o aspecto da sua face. Nessa região aqui, a gente tem alguns músculos que, por exemplo, o músculo platisma na região do pescoço, ele puxa a face para baixo. Então, se você exercitar muito ele, também vai ter um descenso maior dessa face. Tanto que a gente faz uns pontos de botox quando a gente está fazendo uma terapia com toxina botulínica, né, que é o botox full face. A gente faz pontos de botox tanto aqui no contorno da mandíbula, quanto aqui nessa região central do pescoço, que é onde a gente tem esse músculo que a gente chama que é o platisma. O platisma, ele puxa a face para baixo. Então, se você forçar muito ele vai puxar ainda mais, né? A mesma coisa aqui, se você ficar sorrindo muito, esse seu vinco, ele vai ficar mais marcado. Então, não é bem assim. Eu acho que é uma coisa um pouco meio errônea, não é isso que vai fazer, né? O que a gente tem como é que se dá o processo de envelhecimento facial, né? Então, a gente tem que passar por todas as camadas da face, tá? A primeira camada é o osso. E a parte óssea é meio que imutável. Se você for mexer na óssea, aí já é uma cirurgia gigantesca que a gente chama que é uma cirurgia crânio-maxilofacial e que as pessoas não vão querer fazer nessa idade, tá? E a gente tem cirurgias que a gente trabalha na face. Em geral, a gente indica na época que está fazendo a correção dentária, que são aquelas pessoas ou que tem aquela mandíbula muito para frente, ou tem essa parte aqui muito para trás, a gente tem que fazer avanço de mandíbula, avanço de maxila, são cirurgias extremamente complexas do ramo da cirurgia crânio-maxilofacial dentro da cirurgia plástica. Num paciente mais longevo, a partir dos 50 anos, né, a gente começa a ter o quê? Uma reabsorção óssea. O que seria essa reabsorção? A gente tem um consumo mesmo da parte óssea e tem alguns locais da face que elas vão ter uma reabsorção maior. Quais são esses locais? A têmpora, tá? Então, o osso temporal, ele começa a ser absorvido, é por isso que a gente tem a queda da cauda do supercílio, daquele olhar assim que começa a ficar mais caído, tá? Isso é um sinal. Então, a gente está envelhecendo aonde? A gente está lá dentro, no osso, tá? A gente tem uma perda, reabsorção óssea do osso aqui do zigomático, né? Então, ele vai mais para dentro. Então, aí o que acontece? A pele começa a escorregar aqui. A mandíbula, a mesma coisa, ela vai entrando, né? Então, esse processo de descenso da face, ele vai acompanhando essa reabsorção óssea. Ao mesmo tempo, a gente tem uma perda da síntese de colágeno, que ela é uma perda exponencial a partir dos 40 anos, e ela vai sendo cada vez mais rápida. Então, a gente vai tendo essa perda do colágeno, por isso que hoje a gente tem tantos produtos e tantas tecnologias para fazer essa bioestimulação do colágeno, né? Que vai ajudar a fazer esse efeito lifting e trazer tudo para o lugar. E a musculatura que também vai acompanhando, ela vai descendo junto. O que a gente considera hoje um tratamento de lifting de face moderno, atual? A gente pega a camada profunda da face, que é o esmasplatisma, que é uma face que recobre a musculatura aqui nessa parte do terço médio, e a gente reposiciona essas estruturas. Então, a gente traz para o local. Então, o que eu faço? Eu faço pontos, né, ou eu descolo e vou trazer tanto para preencher essa região do zigomático, que é essa parte aqui altinha da bochecha, quanto para preencher essa parte e definir melhor a mandíbula. E depois eu venho e só tiro o excesso de pele, porque quando eu faço o lifting profundo, que seria esse, né, que assim, se vocês olharem na internet, tem muita gente falando sobre isso, que é o Deep Plane Facelift, que é o lifting de face das estruturas mais profundas. Depois a gente só retira o excesso de pele. O que a gente tem com isso? Uma cicatriz que ela é de excelente qualidade, porque eu não tenho tensão nessa cicatriz, e um resultado extremamente natural, porque eu não tenho aquela face de ventania. Antigamente, né, nos primórdios do lifting facial, a técnica era só tração da pele. Então, você imagina que o músculo lá embaixo, ele está todo deslizado e você vem com a pele e estica ela por cima. É um resultado muito artificial, porque você meio que faz uma carapaça num negócio que está caído.
eu costumo fazer uma analogia com a gente arrumar a cama, né? Então, é como se você não esticasse o lençol e colocasse uma colcha bem esticadinha por cima. Embaixo tá tudo bagunçado, Nossa. tá? Uhum. É um resultado horrível. A gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mexer na estrutura, então a gente tem que reposicionar a musculatura primeiro, e aí vir e só fazer o acabamento, que seria essa parte da pele, né? E aí a gente consegue resultados extremamente naturais, de boa qualidade. Isso é as técnicas, isso é a técnica de lifting de face mais moderna que a gente tem hoje em dia. Legal, doutora. A gente falou bastante de face, embora você tenha falado que a maior procura dessa nossa faixa seja exatamente os procedimentos faciais, não dá para não perguntar sobre os corporais, né? O que mais, os que fazem, né? Os longevos que fazem, qual é a área que eles mais fazem? Qual é o procedimento que eles mais fazem? Então vamos lá, eu vou descendo, né, para explicando Isso. para vocês. Uma queixa muito comum é a asa de morcego, aquela flacidez aqui da parte do braço, né? Uhum. Isso é muito comum, as pessoas reclamam muito. Então, tem uma cirurgia que a gente pode fazer para melhorar isso, que é o lifting braquial. Então, que a gente melhora o contorno do braço da mulher, às vezes do homem, mas a maior queixa é o público feminino mesmo. Então, a gente faz um lifting de braço. Nas mamas, em geral, a gente já tem uma mama mais atrofiada, né? Com o passar dos anos. Então, em geral, são mulheres assim, que a gente vai fazer uma mastopexia, que seria uma elevação da mama, colocando ou não implante, né? Essa coisa do colocar o implante é muito questionado nessa paciente de 50 a mais, né? Hum. Porque às vezes ela vai colocar um implante, aí vamos supor, dali uns 10, 15 anos aquele implante dá um problema. Ela vai fazer a cirurgia, ela vai estar em torno já dos 70, 80. Então a gente questiona muito essa coisa do uso do implante numa pessoa um pouco mais velha. Eu procuro evitar, porque eu não quero colocar um corpo estranho ali que ela pode estar relacionado a uma segunda cirurgia, talvez num momento em que não seja adequado ela ser submetida a uma cirurgia plástica, né? Ou Então, o uso seja, do implante, eu acho que tem que ser muito consciencioso nessa idade. quer dizer então que implante precisa de manutenção. É isso. Você não vai pôr ele e ficar pro resto da vida. Ele precisa ser trocado? O Não, implante. não, então, vamos lá. Os implantes atualmente, eles não precisam ser trocados, tá? A gente indica que a partir dos 10 anos você faça um exame de imagem um pouco mais acurado, que seria uma ressonância magnética, para ver a qualidade desse implante. A maior causa de troca de implante é a contratura capsular, que é quando a cápsula que está ali ao redor do implante, ela fica enrijecida, e aí isso gera dor na paciente, e aí a gente teria uma indicação formal de troca, tá? E a qualidade hoje, se o paciente coloca um implante de uma boa marca, né, a chance de ruptura dele é praticamente mínima. E mesmo se houver o silicone que está dentro do implante, ele é de um gel que a gente chama que é um gel de alta coesividade. O que significa isso? Não extravasa, você não vai ver silicone se espalhando para o resto do corpo, tá? Então, as próteses hoje elas são muito seguras. Você pode colocar uma prótese e ficar em torno de 20 anos com ela? Pode, sem problema nenhum. Mas pode acontecer de, em algum momento, você ter alguma complicação desse tipo de uma contratura capsular. Isso eu não tenho como prever, tá? Uhum. E aí você, se tiver dor, vai precisar de uma cirurgia, né? Para fazer esse explante. Então, a gente costuma na verdade, eu não costumo contraindicar o uso de implante, não, porque tem pacientes que o resultado só vai ficar bom com o implante. Sim, sim. Mas eu costumo informar a paciente sobre todos esses prós e contras. A gente tem que colocar numa balança e ver dentro daquela paciente, de maneira bem individualizada, o que se adequa melhor ao caso dela. Legal. E aí, continuando descendo, vamos Vamos descendo descer. aí. Aí, vamos lá. A abdominoplastia, né? A região do abdômen. A gente tem uma mudança muito grande no corpo da mulher pós-menopausa, tá? E o que é a maior queixa que quase toda mulher reclama? É a perda da cintura, tá? A mulher depois da menopausa, com a queda dos hormônios, ela tem uma mudança da distribuição corporal dela. Então ela começa a ficar como se fosse um corpo mais masculino mesmo. Ela começa a ficar mais barbudinha e ela começa a perder a cintura. Então, isso é uma queixa também muito comum nessa população 50 a mais. Doutora, eu tô sem cintura. Aí chega aqui para mim e fala assim, eu quero fazer uma lipo. Mas nem sempre a lipo vai devolver a cintura, porque a gente tem
no pós-menopausa, muito um lipoacúmulo que é intraabdominal, que é visceral, que fica lá ao redor do fígado, fica lá ao redor do intestino, né? A gente chama que é a gordura visceral. E essa gordura, a cirurgia plástica não mexe. Então, nesse caso, a gente tem que associar duas coisas, né? Eu costumo dizer. É uma mudança da alimentação, é tentar fazer uma alimentação que não tem essa tendência a fazer esse lipoacúmulo visceral, né? Porque a gente já tem uma questão hormonal ali envolvida, e associar a cirurgia. Se a paciente não fez a abdominoplastia, talvez ela esteja indicada de fazer essa abdominoplastia, porque vai fazer o quê? A aplicatura desses músculos, que são os reto-abdominais, que eles têm aqui na frente. Quando a gente faz a aplicatura, né, que é aproximar um do outro, são dois músculos que eles estão assim, né? Então, na maioria das pessoas que teve filho, tudo, eles vão se separando. E a idade também. O que a gente faz? A gente junta de novo. No que a gente junta a musculatura, eu devolvo a cintura dessa paciente, tá? Então, é uma cirurgia que às vezes a gente faz nessa paciente de em torno de 60 anos, que pode vir a precisar, tá? E descendo mais um pouco, a lipoaspiração a gente pode fazer nessa paciente? Pode fazer. A gente vai associar uma lipoaspiração. Mas a cintura mesmo, se você quer aquele corpo cinturado, devolver o corpo cinturado da mulher nos 60 a mais, a aplicatura ela vai ser muito mais eficiente do que a lipoaspiração. A lipoaspiração vai melhorar, mas não vai te entregar aquele resultado completo. E aí, descendo um pouco mais, né? Aí a gente vai para a região das pernas. Às vezes a paciente começa a ter uma atrofia aí da face interna da coxa, que ela pode ter uma flacidez ali que começa a incomodar, bater uma perninha na outra, incomodar para deambular. E aí tem o lifting de coxas, que é uma cicatriz que a gente pode colocar ali na virilha. E pode ser uma cirurgia que a paciente possa querer. É pouca, tá? Assim, é pouco frequente, mas eu tenho algumas pacientes que chegam aqui com essa queixa. E aí eu avalio porque é uma cirurgia de um pós-operatório muito chato, porque envolve um repouso, aí aumenta o risco de trombose, então as pernas não podem mexer muito. Então a gente tem que sempre avaliar muito esse custo-benefício, né? E hoje em dia uma coisa que está crescendo muito, mas assim, os ginecologistas estão fazendo até mais hoje em dia do que o cirurgião plástico, que é a região genital, tá? Muitas mulheres têm essa queixa da atrofia genital, do pequeno lábio ficar maior que o grande lábio da vagina, porque você tem um consumo de gordura ali da região do púbis e da região dos grandes lábios, e aí são cirurgias que a gente vai equilibrar isso, né? Uma cirurgia que a gente chama que é a ninfoplastia, que a gente resseca o excesso do pequeno lábio vaginal e coloca um pouco de gordura no grande lábio, e aí a vagina volta a ficar fechadinha, bonitinha, e tem a parte de tratamento a laser no canal vaginal ali, que trata muito essa parte da incontinência urinária, melhora a lubrificação vaginal. Então, até nessa parte sexual, nessa parte assim que às vezes a mulher tem uma coisa da vergonha no pós-menopausa, a gente já tem muita coisa acontecendo dentro dessa área, tanto com os tratamentos estéticos, quanto com os tratamentos funcionais mesmo, de melhorar a lubrificação, de melhorar a incontinência urinária, que às vezes acontece nessa população mais velha. A gente já tem um ramo que chama ginecologia regenerativa. Eu tenho algumas amigas que são ginecologistas que já estão indo para essa área e que melhora muito, tá? E o cirurgião plástico faz essa cirurgia? Faz. Mas como não é o carro-chefe, né, que chega aqui na nossa clínica, e os ginecologistas estão fazendo isso muito bem, quem tem o treinamento adequado e tudo mais, eles acabam fazendo mais. Eu faço bastante essa cirurgia de linfoplastia fazendo a gente faz uma lipoaspiração da região do abdômen, tira a gordurinha ali do abdômen, injeta nos grandes lábios e a gente resseca a flacidez que está nos pequenos lábios. Então volta a ter aquela vagina um pouco mais juvenil. Isso parece que não, mas é uma coisa que incomoda muito a mulher. Perfeito, doutora. Olha que aula. Eu estou vendo você falar que você sempre fala delas, delas e delas. Então, posso concluir que as mulheres procuram mais do que os homens, os procedimentos estéticos. As mulheres ainda procuram, mas o público masculino está crescendo bastante, tá? Eu tenho feito, assim, um número de liftings de face em paciente do sexo masculino bem maior do que eu tinha há uns anos atrás. Então, assim, os homens estão começando a se cuidar bem mais. Eu tenho feito mais procedimentos estéticos em homens também.
As cirurgias corporais também têm aumentado, né? Hoje em dia tem muito homem fazendo aquela lipo HD, tem homem fazendo uma definição maior do corpo. A gente tem tido uma procura bem grande do público masculino também. Em geral, é engraçado, eu tenho tido aqui no consultório muitos casais, né? Então, por exemplo, veio um casal em que o homem fez o lifting de face e a mulher tinha vindo para fazer lipo com abdominoplastia. Mas a mulher era mais jovem que o homem. E aí o homem quis fazer o lifting de face, porque falou assim, não, mas a minha esposa vai fazer agora essa cirurgia, ela vai ficar mais jovem ainda e eu vou ficar para trás, então quero fazer um lifting. E ele fez um lifting. Tive um outro casal em que o homem se queixava muito da ginecomastia. Ginecomastia, o que é? É o aumento da glândula mamária no homem, né? Então fica com aquela mama com formato de mama mais feminina, né? Fica com peitinho. E é uma coisa que aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou uma médica do Rio de Janeiro, então incomoda muito, porque é um jogar bola e tirar a blusa no final, que todo mundo tira e a pessoa não conseguir tirar. É um ir à praia e não tirar a blusa, ficar de camiseta o tempo todo porque tem vergonha. Frequentar uma piscina, né? A gente está num ambiente de muito calor aqui no Rio de Janeiro e ter vergonha. Então, essa é uma cirurgia muito realizada pelos homens, que é a correção da ginecomastia. A correção da ginecomastia, a gente faz uma incisão que ela fica ao redor da areola, ela fica imperceptível, tá? Eu retiro o excesso de glândula e eu associo também uma lipoaspiração aqui do tórax. Então, a gente vai ter aquele tórax mais lisinho, ele vai conseguir definir um pouquinho mais se ele malhar o peitoral, inclusive. Tá? Então, é uma cirurgia que é bastante procurada. E, em geral, esse paciente, quando vem para fazer a ginecomastia, em que eu falo para ele que tem uma gordurinha aqui que eu vou lipoaspirar, se eu olho que ele já tem aquela barriguinha, eu falo, olha, vamos aproveitar e vamos fazer a lipo ali da barriga, né? Da região que te incomoda. A pochete. A pochete, isso. E é uma lipo que tem que ser cuidadosa, né? A lipo do homem é completamente diferente da mulher. A gente não vai deixar uma cintura marcada no homem, como a gente vai deixar uma cintura marcada na mulher. A gente vai definir os sulcos de maneira diferente. Mas dá um resultado bem positivo e isso melhora muito a autoestima do homem, tá? O homem, às vezes, ele tem, às vezes, um pouquinho de lipoacúmulo na região logo acima ali do pênis, né? No pubis. E isso aí parece que não, mas ele encurta o tamanho do pênis. Quando a gente faz uma lipoaspiração ali da região do pubis, o paciente tem a impressão de que o pênis aumentou. Não é que aumentou, porque suspendeu. Você tirou aquela gordura que caía ali em cima da região peniana e levava o pênis para dentro. Então, a gente também, às vezes, tem uma procura nesse sentido. Ah, doutora, dá para limpar aqui? Eu falei, dá, inclusive vai melhorar para você. E aí a gente faz essa lipoaspiração. Então, às vezes, a gente tem casais, eu tive um casal que veio, a paciente veio para fazer uma cirurgia corporal e o homem fez também. Às vezes vem só o homem, faz só o lifting, faz só uma correção de ginecomastia. É um público que está aumentando. Eu acho que hoje em dia o homem também está nessa procura, não só de ser o provedor da casa, de trabalhar, né? Hoje em dia essas mulheres estão ali chegando junto, trabalhando também, então eles estão também se dando o direito de se cuidar, né? Então acho que é bem interessante isso. Legal, doutora. Eu vou fazer uma última pergunta, ela vai ser um pouco mais ampla, até por questão do nosso tempo mesmo. Mas a gente falou bastante de autoestima, né? E eu acho que, sim, a gente tem a questão funcional, mas o se sentir bem, ainda mais para a longevidade, é muito importante essa questão da pessoa olhar para si, não importa o quê, e se sentir bem. Você percebe bastante resultados, quer dizer, nessa questão da autoestima, quando você vai lá, faz um procedimento, de fato, se a gente fosse pensar nessa balança, compensa ou não compensa, os resultados que você encontra sobre isso hoje reforçam essa questão mesmo da autoestima? Que ela faz bem? Sim, assim, eu acho que na verdade esse é o carro-chefe da cirurgia plástica, é a beleza nas entrelinhas da minha especialidade. Foi o que me encantou quando eu fui escolher essa especialidade, foi uma especialidade que não estava programada. E quando eu passei num rodízio na faculdade, na especialidade da cirurgia plástica, que eu pude perceber esse gatilho na promoção da autoestima, na mudança de comportamento. Você realmente modifica a vida da pessoa, às vezes com coisas muito pontuais.
E isso é uma coisa que é maravilhosa, assim, eu realmente acho que cirurgia plástica não é uma futilidade, tá? Você promove realmente uma melhora da qualidade de vida com essa promoção da autoestima. A pessoa ter, às vezes, um trauma que está lá na adolescência, você corrige e devolve aquilo para ela, é um resgate, assim, absurdo. Eu tenho pacientes que às vezes chegam aqui, eu tenho uma senhora, tá, de quase 80 anos, que ela chegou aqui super cabisbaixa, falando que ela não se reconhecia mais. Ela já tinha ficado viúva, né? Mas agora ela tinha se reencontrado com um antigo namorado da adolescência, mas que ela não estava se sentindo bem. E ela veio para mim. E a gente conversou bastante sobre fazer ou não fazer um lifting. Acabou que a gente chegou à conclusão que no caso dela não seria indicado, então que a gente ia começar a fazer uns tratamentos estéticos. Então a gente fez um planejamento de uma melhor estética para ela. E olha, foi simplesmente incrível. Essa paciente, ela virou outra pessoa, outra pessoa. Ela veio, tanto que hoje em dia eu já terminei a fase aguda do tratamento, né? Que eu costumo falar assim, a gente vai ter a fase aguda, que é o seu maior investimento, que vai ser durante o primeiro ano, e depois a gente vai fazer só a manutenção anual. E ela já entrou nessa fase da manutenção anual e ela reclama. Ela assim, não tem nada para fazer aí, não, minha filha, porque me faz tão bem. E aí, então, assim, é aquela coisa de você estar se cuidando faz um bem que não é só físico, é para a alma, né? É bem-estar mesmo, aquela coisa de você se dar o devido valor e de você se permitir se cuidar. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais lindas que a gente tem dentro da cirurgia plástica. Eu tenho um caso depois, eu posso até contar, mas um caso super curioso também de uma paciente que fez a parte do rejuvenescimento vaginal. Gente, ela foi numa praia de nudismo. Aí, Entendeu? Ela se permitiu frequentar uma praia de nudismo, porque ela estava se sentindo tão feliz, tão que ela falou orgulhosa, assim, né? não, eu quero, Sim. tão orgulhosa, ela foi para uma praia de nudismo, já mais velha também, sabe? E aí, você vê como você consegue, às vezes, com pequenas mudanças, você transformar a maneira como a pessoa se vê. Legal, doutora. Uma pena, o nosso tempo se esgotou, mas eu achei que foi fantástico. A gente conseguiu fazer uma cirurgia de tudo, uma cirurgia plástica de Um tudo aqui. apanhado, né? Fizemos um apanhado de cirurgia plástica Fizemos, sim. aqui. Muito obrigado mesmo. Eu quero mais uma vez te agradecer de estar participando com a gente, estar compartilhando toda essa sua experiência. Tenho certeza que agregou para todo mundo. Quero me despedir de você, dizer muito obrigado, me despedir do nosso público, né? Lembrando que siga nossas redes sociais, que clique no sininho para poder receber as notificações de novos episódios como esse que você está assistindo aqui com a gente hoje, e que ele também se lembre de, se ele quiser levar o Longidade para a empresa dele, para a associação, para a instituição que ele trabalha, que ele encomende, fale com a gente sobre as nossas palestras. O nosso time de especialistas aqui pode ir na sua empresa e fazer palestras para você. Doutora, obrigado mais uma vez. Um bom dia para você e até a próxima, gente.